Serra, serra, serrador, serra o papo do vovô. E depois fazia coceguinha, eu abraçava, e ela durinha. Ela deixava, mas era isso mais pro final. Jana, 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 Janaína. E ela fazia assim com as pernas e se balançava e dava as mãos para mim. E a gente rodopiava junto. Ela ficava bem alegre nessa situação. Peguei um táxi na porta da PUC e ele estava se queixando de dores nas costas. Eu falei, o que é que eu trabalhei muitos anos numa instituição com crianças muito pequenas, eu me agachava muito para pegar as crianças e transportar de lá para cá. Eu falei, que instituição? Ah, trabalhei na FEBEM. Ah, em que anos? 80. E aí ele dizia que não lembrava muito do ano. Eu falei, puxa, eu tô propondo agora um documentário sobre uma criança daquele momento da FEBEM, a Janaína, que era uma criança assim, assada. Ele falou, eu acho que eu lembro. Crianças como a Janaína eram um tapa na cara da gente, o tempo inteiro falando, olha, tem coisa séria aqui dentro, tem coisa que, né? Que tem que ser cuidada fora. De um jeito especial, diferente, que numa instituição grande é muito difícil. Acho que esse era um dos nós, né? Não entrava em nenhum padrão de o que dá para fazer com as crianças X, Y, Z. Eram histórias tão singulares que escapavam aos modelos instituídos. E aí, isso que era difícil. Nossa, isso era 80 e só fazem 20 anos. Né? E aí, bom, o que aconteceu, né? Quer dizer, foi uma criança super trabalhada, super investida. E o que deu, né? Onde foi parar? E que é uma criança que traz todas as marcas da exclusão, né? Uma criança institucionalizada, pobre, preta, psicótica, quer dizer, onde cabe, né? O que será que acontece com uma criança tão sem lugar no mundo? Eu acho que principalmente por essa coisa mesmo da tristeza, do abandono, do sofrimento, né? Uma criança que tinha uma diferença em relação às outras crianças, uma diferença de um tal porte, de um tal vulto, que é impossível. Eu acho que qualquer pessoa que teve contato, ou que mesmo que tenha ouvido alguém contar essa história, que passe meio impune. E é gozado, eu estava comentando, né, que ao longo da minha vida, faz uns anos que não, mas eu pensava, a Jana agora fazia cálculo, quantos anos ela tinha? Será que ela já está menstruada? O que será que foi feito? Como que será que ela está? Bom, eu tive uma relação muito afetiva com ela, assim, de muitos sonhos. Até fui procurar ontem se eu tinha algum caderno de sonhos, porque eu me lembro que era uma coisa frequente. A Débora lembra que eu queria adotar a Janaína. E a Jana era uma menina muito especial, ela gostava muito de espaço, de movimento, ela gostava muito de sentar aqui nesse chão. Ela sentava assim numa posição indiana, com as pernas dobradas, e ficava brincando assim com o sol e com as mãos procurando o sol e se balançando. Ela adorava que a gente cantasse para ela. Ela era meio desengonçada assim corporalmente, mas ela se balançava, andava e gostava muito de tudo que era ritmado. A gente entrou na sala e tinha uma fresta de luz. E eu não sei por que a gente tinha papel celofane na mão e a gente colou alguns papéis coloridos e fizemos uma brincadeira de percepção, de sensibilidade. E a Janaína, deve ter sido uma das primeiras coisas que a Janaína manifestou de interesse pelo mundo, sei lá, ou pelo menos eu estou inferindo isso, né? Mas ela brincou muito com essa fresta de luz colorida. Então se tirava muita foto. E eu tenho realmente algum registro em Super 8, mas aí era uma coisa, porque eu tinha mesmo uma câmera e acabei filmando, mas não era o comum, não. Trala, trala, tralalala. Tralala, tralala. O grande facilitador dela era a música e os movimentos. Então as meninas brincavam muito com ela, com aquelas músicas de mão, e ela começou a responder. Eu me lembro da Janaína porque a Janaína era um caso especial. Enfim, era uma criança que nos assustou. Porque a Janaína era muito fora do padrão. Conhecia a Janaína por esse relato. Vai lá ver uma criança que as atendentes estão... E aí era isso, as atendentes, na tentativa de fazer algum contato com ela, porque ela não fazia contato, ela não tinha aparentemente nenhuma comunicação, começaram a imitá-la. Ela se balançava e as atendentes estavam também se balançando. A primeira vez que eu entrei aqui,
ali em cima tinha uma sala que as crianças todas faziam. Eu não sabia, parecia quando bate vento, né? Eu não sabia o que era. Algumas crianças, quando entravam na FEBEM, ficavam muito chocadas. É muito horrível para uma criança pequena ser separada, seja lá da mãe, dos pais, de onde ela estava, do lugar que ela conhecia, as pessoas com que ela convivia. Então, este movimento de se balançar sozinha, essa autoestimulação, tinham outras crianças que tinham. Uma das meninas, que era bastante ágil durante a entrevista, que inclusive nos trancou numa sala, porque ela não parava, então ela pum, bateu a porta. Conseguiram nos tirar da sala e ela saiu. Quando ela saiu, essa menina foi uma das que deu um grito. E eu não vi mais essa menina pronunciar nada. Eu acho que a gente está falando de um lugar muito cruel, né? Um lugar muito destruidor, com um discurso também muito falso às vezes, né? Nós protegemos, nós gostamos, sabe? Um discurso todo carregado do ideológico, a mãe que abandonou. Então eu queria documentar todas as etapas. Então eu gostaria de poder chegar nos arquivos, procurar, gostaria de fazer mesmo o caminho que a Janaína fez. Então eu vou lá no arquivo ver para onde ela foi, tudo que ela fez eu vou fazer, né? Aí eu tinha mais ou menos uma data possível de nascimento e de entrada dela na Sampaio Viana. Sampaio Viana. Aí o senhor levantou todas as Janaínas daquela época que eu dizia. Depois você me falou alguma coisa da Silva. Daí a gente foi entrevistar o pessoal da clínica onde ela foi atendida e aí pegaram lá, elas tinham também as anotações e a gente ficou sabendo que ela é Janaína Aparecida da Silva. Foi neste momento que eu localizei. A senhora Nésia deixou os filhos na UR FEBEM dizendo não possuir condições econômicas para mantê-los. As crianças foram então encaminhadas para a FEBEM, Unidade de Triagem de Sampaio Viana, UR1, em 28/5/80. Janaína contava 4 meses de idade. As visitas da genitora foram esporádicas até quando seu paradeiro tornou-se ignorado. Nesse prontuário tem um momento em que a mãe chega no juizado de menores com os 2 filhos pedindo acolhimento. Tem 5ª série, diploma de cabeleireira e de cozinheira. E aí fala que esse acolhimento dos menores teria um caráter provisório. Eles iam esperar que a mãe tivesse em condições de voltar a estar com seus filhos. E lembro que ela tinha um irmão que estava sempre assim próximo dela. Acho que era assim, uma coisa de proteção mesmo da irmã. Isso era em 82. Já de cara, será que a mãe perdeu o 4 poderes? Não, ela entrou em 80. Ah, tá. Ela foi destituída em 82. Depois de 2 anos sem a mãe aparecer. Inclusive, a mãe tinha pouquíssima informação da assistente social para onde a criança iria, quando que seria dia de visita, que lugar era esse do Sampaio Viana. Elas não eram quase informadas. Então, muitas crianças ficavam meses depois no Sampaio Viana sem que as mães fizessem visitas. Muitas vezes a gente lá dentro via o fato de ser internado por algum motivo de necessidade, por exemplo, caiu o barraco, a mãe foi para o hospital, o pai está preso, alguma coisa assim. O lugar onde essa criança ficava era tão longe, de tão difícil o acesso da família, que a internação em si começava a gerar um abandono. Uma vez eu atendi um senhor na Sampaio Viana, já assim, com mais de 60 anos, né? E ele dizia assim, agora eu me aposentei, eu tenho tempo, eu quero saber a minha história. Eu posso conhecer a unidade? Aí, assim, quando ele foi visitando a unidade, quando ele chegou no refeitório, ele começou a chorar. Ele falou, não posso ver mais.
Por que fui internado? Por que eu parei aqui na área de abandonados? O que aconteceu? Por que a minha mãe me abandonou? Ou descobrindo, eles não perdem um vínculo nunca. Mas acho que juridicamente era uma coisa de que o juiz ia convocando familiares, ia dando prazo, convocando, e depois de X tempo, onde a convocação era feita e nenhum familiar aparecia, acho que tinha uma coisa, então era decretado, né, um abandono total e, portanto, a criança poderia ser adotada. Veio um casal, né, da Alemanha, parou aqui, começou a falar, eles têm um meio puxado, né, um sotaque assim. Aí começaram a falar que aquelas crianças, aquele casal, um de 12 e um de 13, que há 10 anos atrás eles tinham sido adotados aqui na FEBEM. Então a gente achou que no máximo, né, e as crianças não falavam nada de português, porque foram pra lá e já aprenderam tudo de uma deles lá, né. Bonito o casal fez questão de vir mostrar. Da Alemanha pra cá, alugaram um flat aí. E o interessante era o amor também que ele tinha pelas duas crianças, nossa. E tu vedevi sempre Nicolò ogni volta? 3 volte. Ah, 3 volte. 3 volte è stato un po'. Adesso un corintiano qua. Corinthians. No, Parmera. Ma Parmera no. Va via. Sto brincando. Diceva. Ela não chorava de lágrimas, não me lembro de choro, mas era um lamento, era uma coisa assim que também chamava a atenção dos adultos. Porque não era surda, não era cega, não era muda, e por que não estabelecia contato, né? Eu acho que isso que chamava a atenção das atendentes, provavelmente, né? Fora o sofrimento. Era um sofrimento, de um tal grau que, né, não era um outro sintoma, assim, era muito óbvio que era muito sofrimento, que era muita falta e, né, e agoniava. Acho que isso deixava todo mundo muito agoniado. Tem uma história de fome, uma história de não ser atendida nos seus desejos ali primordiais e fundamentais para a sobrevivência, porque era muito impactante esse fechamento, essa coisa de estar tão recolhida, tão assustada com o mundo, tão desconfiada. Eu vi a Janaína muito pequenininha. Ela tinha características de uma criança prematura. Acho que uns 7, 8 meses eu comecei a ver. Quando ela chegou. Naquele dia tinha sido combinada a internação. Aí havia um momento em que a assistência social dava o ok para... Dizia, pode chamar fulana para pegar a criança. Nesse momento, eles colocavam um esparadrapo nas costas, na roupa da criança, nas costas, o esparadrapo com o nome da criança. Ela aparentemente não gostava de colo. Ela não era uma criança que se aconchegava no colo, que pedia colo, e quando era tomada nos braços, parecia que ela queria sair logo. Aqui em cima, assim, era tudo berçário. Aqui pra cima. Não, eu só não. Era tudo berçário. Ó, aqui eles tiraram as paredes da sala, tá vendo? Tá tudo aberto. Peraí, lembra que o 8 era grandão? O 8 era grande. Cada sala dessa tinha isso aqui, que é a cuba, o misturador, que é uma água quente, uma água fria, e dava o banho nos recém-nascidos aqui. Os banhos de banheira, que no começo eram terríveis para ela, contato com a água, contato com a areia, contato com coisas em geral, era horrível para ela. A gente não tinha a sensação de que ela olhava para a gente. Ela olhava na direção de uma pessoa, mas aquele olhar que atravessava, o que as pessoas às vezes se viravam para ver se ela estava olhando para trás. Estavam todos berços de ferro em volta da parede, ali para o banho. E assim, chegou a ter 10, 12 crianças. Aí as que a gente conseguia, a gente punha aqui fora, ficavam cheios de colchões aqui fora. Alguns brinquedos, né? E todos os berçários punham criança aqui fora. Então aqui ficava coalhada de criança, a gente tendo que andar com muito cuidado. As crianças eram
Porque as crianças não andavam, todas pequenas aqui, muitas com problema de saúde. Então, quando dava para sair, ficavam todas aqui. Infraestrutura para cuidar de criança pequena não é fácil, né? Lugar para esterilizar mamadeira, para fazer comida, para lavar fralda, enfim. Acho que foi se concentrando e era um lugar muito grande. Então, aqui pegava a mamadeira, entendeu? Aí enchiam. E o Orozimo, ele está lá no Centro de Reabilitação Facial e é professor da PUC de Sorocaba. E ele ficou tão assustado, tão incomodado, que ele começou a pensar em inventar um aparelho para dar de mamar. Por quê? Eram poucas funcionárias e as crianças mamavam, né? Colocava a mamadeira aqui do lado, obviamente escorria, elas não comiam direito, certo? E eram bebês. Então ele inventou, até que ele queria inventar um negócio que você punha 3 crianças sentadas e dava para as 3 ao mesmo tempo. Uma criança que já tinha idade para comer comida mais regular e não comia, ela comia comida pastosa, só tomava leite, só tomava líquido. As crianças aqui comiam muito. Comiam muito e não ganhavam peso. Que era uma questão do ambiente. Uma contaminação intestinal maior, a carência afetiva, tudo isso fazia com que elas não engordassem. Só que ela não comia. Ela não comia e ela era arredia ao contato. É a dificuldade de contato, né? O contato com ela tinha que ser um contato assim, muito singular, de um jeito muito especial. Quer dizer, ela não era uma criança que olhava nos olhos, que interagia, mas ela interagia quando ela era convidada a interagir. Mãozinhas pra cima, na cabeça, na barriguinha, bate palminha. Enfim, lá fui eu com mais um pedido de autorização para mais pessoas que me levam a mais outras e mais outras. A Janaína foi assim, conseguindo driblar a FEBEM, né? Porque na FEBEM tinha essa coisa massificada e tal, mas ela precisou ter um atendimento especial. Então ela tinha muitas características, se batia no berço, ela tinha marcas muito intensas na fronte, na lateral, aqui, porque os berços eram de ferro e ela batia, né? Ela era uma criança grande já num berço e ela se batia nessas barras de ferro. Então a gente enrolava cobertores, as atendentes amarravam cobertores e ela arrancava. A gente ficou 1 ano tentando. Um dia alguém mandou ela para uma avaliação e se pensou na primeira vez na possibilidade dela ter uma patologia emocional. A Janaína apresentava um comportamento anormal e é levado para diagnóstico psiquiátrico. Se solicita o diagnóstico psiquiátrico e aqui se fala, acreditamos que a Janaína encontra-se em desorganização psicótica precoce. Primeiro, da gente tentar um diagnóstico. Então, primeiro um tempo até de observação. Depois de eliminação de hipóteses como deficiência auditiva. Nós fizemos uma vez um estudo que foi muito engraçado, com um otorrino excelente, Orozimo. Nesse estudo, ele examinou 200 ouvidos e descobriu, se me lembro bem, 2 ouvidos normais. Sem otite serosa, 2. E não eram na mesma criança, isso que era ironia, né? Até conseguir marcar um exame, esse exame ser feito, um exame super caro, detalhado, também levou um tempão. Pesquisa no hospital onde ela nasceu, tentativa de achar dados, até procura de ajuda no IPSO, na época o Instituto de Psiquiatria Social, um psiquiatra lá, que foi Leão, que ajudou a gente a ver a Janaína e fazer o diagnóstico. E acho que por aí foi o canal que a gente chegou na integração. E aí entrou uma segunda batalha, que foi a gente conseguir, primeiro, um lugar que é onde ela pudesse ser atendida. Nós conseguimos esse lugar. Depois, conseguir que
a FEBEM pagasse uma bolsa para que ela pudesse ser atendida nesse lugar. E foi uma batalha a gente conseguir convencer a FEBEM de que a gente precisava ter uma verba específica. Foi uma coisa inusitada na época, a gente ter uma bolsa para a Janaína. A FEBEM tinha convênio com a Anfance. A Anfance não aceitava crianças tão pequenas. E não existia outro lugar e ninguém naquela época trabalhava com crianças de 4 anos, de 3 anos. Então eu lembro que na conversa com a Elô, a gente falava assim, a gente está brigando com o de Loreto e falando para ele, a gente vai esperar ela piorar muito para poder mandar para a Anfance. Aí ele encaminhou para a integração. Acho que também assim, eram crianças, não era comum na época se tratar criança tão pequena. Depois uma segunda batalha para conseguir que a gente pudesse ter uma viatura com uma pessoa que pudesse levá-la e buscá-la. Não é fácil uma instituição com 500 crianças fazer um atendimento tão individualizado, né? Mas, de fato, eu acho que é uma coisa muito importante. A gente precisa, quem precisa, precisa. Dispor de uma condução, uma Kombi, né? Para trazer aquelas 2 crianças de lá, todo dia, para um lugar que era longe. Eu acho que era uma coisa, assim, acolhedora mesmo, de pegar aquelas 2 crianças e cuidar. Foi um tempão até depois conseguir dizer, não, ela precisava de uma perua. Às vezes ela vinha de ambulância, eu acho, né? Porque saiu um grupo de crianças para fazer, saiu muitas crianças, não dava para ter, num lugar onde tinha 500 e tanta, um carro para trazer uma criança. Então, acho que a ambulância saía todo dia para levar algumas crianças, que não eram as mesmas, para fazer exames clínicos, laboratório, internação, óculos, enfim, tudo. Então, às vezes, ela entrava no circuito da ambulância e, quando não tinha ambulância, gasolina, motorista, aquelas coisas, tinha uma perua. Acho que era uma Kombi. Quase todo dia a Kombi parava ali debaixo daquela passarela e lotavam, colocavam todos eles e aí levavam. E segundo, para manter, né? Porque aí faltava, porque não dava. Porque de vez em quando vinha um questionamento, mas é uma criança que vai, gente? Não dá, não podemos. Tem 500 crianças, então atrasava. Eu lembro que a gente lá ficava muito aflita, era para ela estar aqui de manhã e às vezes ela chegava, acho que quase na hora do almoço, sei lá, atrasava e tinha que sair antes. Enfim, era, né, garantir o básico, que era o transporte. Ela tinha dificuldade de contato, né? Muito assustada com o contato, porque depois a gente foi percebendo que o grande medo dela era das separações. E a Jana, no início, ela chegava assim meio robozinho, assim. Durinha, não olhava, séria. Um bebê, assim, totalmente séria, parecia que ela tinha... Uma velhinha, Uma né? velhinha. Tinha anos de vida, de experiências, de sofrimento numa criança desse tamanho. E a gente ficava muito, assim, impressionada, né, Márcia? Como que a gente falava muito sobre isso. A Janaína é até hoje uma criança hipersensível, tanto a nível sensorial quanto a nível emocional. E até talvez por uma hipersensibilidade, quer dizer, é como se ela não tivesse muita pele, né, para se defender das dores da vida, vamos falar assim de uma maneira bem ampla. Ela era muito pequenininha, a Janaína, eu devo ter pego ela com 2 anos de idade, né? Era um bebezinho, com toda essa coisa muito fechada. E acho que alimentou ali naquele momento toda a nossa esperança, né? Na verdade, a esperança estava nesses pequenininhos. A gente fazia como mãe faz com o neném, né? Separava as comidas com as cores, para ela poder discriminar, poder pegar com a mão. Ela tocar era impossível. Só depois com garfo ela começou. Ela tinha aflição. Ela tinha aflição, ela tinha uns nojos, né? Barro, nem pensar. Ela quase não chorava, a Jana. Ela era risonha, ela chegava dando risada. E ela era sedutora por isso também. Porque ela era pequena, porque ela não era agressiva. Eu acho que é possível que ela tenha começado a sorrir em outras circunstâncias, num outro lugar, com outro atendimento, né? Pessoas que regularmente estavam com ela. Porque na FEBEM não me lembro dela sorrindo. É de berçário, idoso. Aqui em cima era berçário, aqui também
também tinha berçário, salas, enfermaria. Ela era muito sensível. Ela guardava uma dor muito forte, uma dor muito de pele, de uma memória física, uma memória emocional, uma perda, sei lá, uma perda catastrófica, né? Experiência catastrófica. Que as atendentes diziam muito, uma das primeiras descrições que davam dela pra gente, ela não olha, ela se machuca, ela se balança e ela tem o corpo fechado. O que era o corpo fechado? No berçário B9, onde ela ficava, tinham muitas doenças, salmonela, acho que meningite, sarampo, tinham todas as doenças infantis e às vezes os berçários ficavam isolados. E ela nunca pegava nada. Ela ficava doente. É que, veja, como todos estavam sempre doentes, não dá para você quantificar. Você concorda? Você bota 15 crianças num espaço reduzido, elas têm resfriado, né? Não é uma que tem, todas têm. Ela só era internada em último caso, isso era uma conduta dos médicos, porque isso facilitava muito que as crianças recuperassem muito melhor aqui do que se fosse para um hospital maior. E aqui que a gente pegava as crianças, além do ambiente ser extremamente ruim para as crianças, hostil, pouco funcionário, um lugar pouco saneado, então as crianças ficavam muito doentes, morriam muitas crianças. E morrer era um fato aceito. O risco de ficar com uma criança aqui, tratá-la aqui e não enviá-la para um hospital. Porque a gente viu que as crianças que iam para o hospital morriam muito. O que significou tratá-las aqui? Significou que algumas podiam morrer aqui. Então aqui ficavam as crianças doentes, que estavam em observação, com febre, precisando de cuidados médicos. Também vários berços, eventualmente ficava lotada de berços. E às vezes, quando a questão de saúde da criança não se resolvia aqui, era para o hospital. Então era uma tentativa ainda de não mandar para o hospital e cuidar aqui. Só que com isso, com essa ousadia, nós salvamos muitas vidas. A Janaína pôde ampliar as suas formas de contato com o mundo. Ela é hoje uma criança mais solta e atenta às coisas que estão acontecendo ao seu redor. E lembro bem de quando ela teve febre, que ela nunca tinha tido. Lembro muito bem disso, e a febre, a gente associou, conversando com vocês, talvez, de que era uma boneca, o primeiro objeto que ela estava começando a pegar, que ela não pegava nada. E a tal da boneca tinha sumido. E aí foi uma loucura, a gente fez cartazes na UT1, a gente tentou achar a boneca e foi inglório. Mas lembro de, num primeiro momento, né, a Janaína tá com febre, então ela tá diferente, então tem alguma coisa com ela, e de conversar com vocês para pensar, não, essa febre pode ser sintoma de uma coisa boa, né, de que ela tá fazendo contato. Eu não lembrava da febre, mas eu lembrava que a gente falava como era importante essa boneca para ela, levava e trazia essa boneca. Eu lembro uma boneca dessas que tem parque de diversões, dura, que os braços caem, né? Acho que era sem cabelo, não sei, era boneca toda de plástico. Então, ela ficou 3 anos, até o final da clínica, porque em final de 84 a gente fechou. No dia 19 de dezembro de 84, nós estivemos na FEBEM para uma reunião de informação e explicação do fechamento da clínica. E no dia 21 de dezembro de 84, foi fechada a clínica. Quando a clínica fechou, ela foi para o infância, né? Infância, é porque tem uma infância, Depois, olha só, em fevereiro de 86, ela é transferida para a comunidade terapêutica de Diadema. Depois, 27 de fevereiro de 87, ela foi desinternada. A clínica Integração fechou. E aí ela voltou para a FEBEM. E ela pode ter regredido, ela estava começando a falar, estava começando a se alimentar, comer sozinha, enfim, não sei. Talvez ela esteja num desses depósitos, né, de crônicos, enfim, a gente não sei, a gente não sabe mesmo.
e ela acabou, no fim, né, indo para a comunidade, tendo atendimento. Antes ela foi para aquela clínica, que era um hospital de integração. Integração, e depois ela foi para a comunidade, até a comunidade falir. A Associação Pró Reintegração Social da Criança, ela tinha uma unidade hospitalar, que era a Comunidade Terapêutica Infância, e 2 ambulatórios, um em São Bernardo e outro em Diadema, que eram os denominados IPSOS, Instituto de Psiquiatria Social. Né? Quando encerraram-se as atividades, primeiro da comunidade terapêutica em Diadema, é que depois de 2 anos, a associação veio, em reunião de diretoria foi aprovado e veio para Sorocaba. Então, a Associação Pró Reintegração Social da Criança está hoje em Sorocaba. Na época da transferência dos pacientes do Hospital do Juqueri para Sorocaba, na década de 70, né, começo da década de 80, os pacientes vinham em ônibus e eles vinham assim identificados: ignorado preto mudo 1, ignorado preto mudo 2, ignorado pardo cego 1, ignorado pardo cego 2. Ai, que olha a Janaína aqui. Então, era uma foto que não era dela. No começo não falava muito, e era difícil entender. E quando ela falava era uma situação rara. Né? Isso foi logo no primeiro mês da entrada da Janaína na comunidade terapêutica Infância, então em março de 1986. Então nós temos já um pequeno relatório em maio de 1986. Janaína continua apresentando comportamento bizarro e maneirismos. Na segunda vez, quando eu fui para lá visitá-la, ela me reconheceu de início. Eu estava bem agredida. Ela estava muito diferente do que ela era. Eu fiquei tão desesperada, porque eu falei, não pode ser, Jana. Sou eu, Maiana. E aí, cantando as músicas e brincando, ela começou a cantar de novo. A Janaína continua apresentando uma evolução boa e constante, participa de brincadeiras, está próxima das crianças, auxiliando o trabalho do assistente com relação às outras crianças. E ela teve uma evolução, realmente ela teve uma evolução, né? Legal. Mostra, em outras ocasiões, uma atitude mais viva. Parece mais esperta, mais contente, brincando com as crianças em brincadeiras mais estruturadas, mexendo com os adultos, aproximando-se deles e tentando um melhor relacionamento. E num dos relatórios de 87 fala, ela está mais comunicativa, fala bastante e até ajuda a conversar com outras crianças do grupo. Devido à impossibilidade de continuarmos atendendo as crianças da nossa comunidade, Janaína está de alta e espera para ser retirada. Observamos que por estar só com Jaqueline do seu grupo de origem, Janaína vem se mostrando muito triste e chorosa. Acreditamos que o fato das meninas estarem aqui, dentro deste processo que estamos vivendo, só as está prejudicando. Baseado nisso, esperamos a remoção de Janaína no menor tempo possível. E aqui foi exatamente o momento em que a comunidade terapêutica Infância não mais conseguiu sobreviver por falta de recursos financeiros. Assim, eu só fui conhecer a Janaína, que eu lembre mais claramente, foi quando ela voltou do Infância junto com a Jaqueline. Ela tinha entre 7 e 8 anos, eu achei que era 9. E a Jaqueline era 2 anos mais nova, tinha uns 5. Já era uma menina assim, que ela não tinha muitas características de comportamentos automáticos ou autoestimulantes. Muito barulho, muita criança, era uma coisa bastante aflitiva para a Janaína e para a Jaqueline. A Janaína já falava, né, assim,
mas ela falava com uma entonação meio metálica ou uma coisa mais assim de caixa eletrônica, alguma coisa assim, né? Meio... Elas foram para o cantinho, todo mundo ficou muito de cabelo em pé na época que elas voltaram, porque o cantinho tinha muito má fama assim do cuidado das crianças. Eram as crianças com grave comprometimento, que tinham hidrocefalia, mas eram acho que as maiores, não eram as muito pequenas, que até quase 2 anos ficavam todas no berçário. E elas ficaram lá porque era um número menor de crianças, né? Então elas podiam ter uma atenção maior. Quando eu tinha um tempo, eu saía e pegava elas, ou ia naquele jardim, ou no bosque, ou num canto aqui, que era onde também tinha coisas de parquinho, e tinha um pavão que ficava, e mais uns bichos, uns patos. Eu lembro de ter ido no zoológico com a Janaína, mas aí pode ser uma memória falsa. Agora eu lembro das terem uma reação muito forte aos bichos. Aí eu lembro da Janaína isso, mas é muito fugaz a lembrança. Virtude do quadro psicológico e social que a menor Janaína apresenta e que a sua permanência nessa unidade de triagem inviabiliza prognóstico favorável à sua problemática, solicitamos ao setor competente da SEPS um encaminhamento adequado à mesma. Posteriormente, fomos comunicados da existência de uma vaga na Associação Protetora dos Insanos de Sorocaba. É 88, agosto de 88. É isso. Enquanto o irmão foi adotado, ela foi para um hospital psiquiátrico. Aí tá aí o jardim. Nós tivemos acho que umas 5, 6 adoções aqui na casa, né? De impossibilidade de reinserção, né? O resto, todas as crianças voltaram para suas famílias de origem. Nunca, pelo menos o tempo todo que eu tive lá, a gente nunca teve notícia e procuramos bastante. A assistente social também procurou bastante contato, paradeiro, informação, familiar, nada. Nunca se localizou ninguém que tivesse alguma notícia dela. Quando a adoção é nacional, né, nós trabalhamos junto às varas da infância para que as pessoas venham até aqui, mas eles vêm e se relacionam com todas as crianças. E vão observando aquela criança que eles têm o nome e vão se aproximando dela à medida do possível. Então, de 1 ou 2, às vezes 3 meses de convivência. Então a gente faz esse abrigo, essas coisas assim. As histórias das crianças para guardar, então a gente pega lá o livro, aí quando vem as tias, elas pegam o livro e parte com as crianças. Aqui eu fiz um barco, onde que é o abrigo. Até aí tudo bem. Quando é nacional, a coisa é tranquila. Quando é internacional, é sempre um parto difícil. Sempre. Porque o tempo que é dado de interação da criança com a família é 1 mês, apenas 1 mês. Nós somos obrigados, literalmente obrigados, a levar a criança no fórum, no dia, e a criança dali vai ficar 1 mês com essa criança. Na última adoção que nós tivemos aqui, que eram de 2 crianças, 2 irmãozinhos, um tinha 5 anos e o outro tinha 2, nós levamos e achamos que íamos poder acompanhar. Não, nós levamos, fomos colocados na sala. Quando os pais chegaram, nós nem fomos apresentados aos pais. Fomos retirados antes e as crianças ficaram lá dentro com os pais. Foi horrível. E aí a gente viu à distância, uns 5 anos, que tinha toda a ideia do que estava acontecendo, sair do fórum aos berros. Até 90 vigia o Código de Menores, e aí é Estatuto da Criança e do Adolescente, com diferenças radicais no sentido do direito da criança, e não nos pais ou na família
tendo os direitos, né, e podendo dar ou não à criança. Então, cessa um direito de vida e de morte sobre seu filho. O direito é da criança, direito à vida, à educação, à liberdade, enfim. Tinham muitos projetos internos, desde que eu entrei já tinham essas ideias da FEBEM ir se extinguindo, mas não por decreto, e sim ela ir deixando de existir como lugar central no centro da cidade, Higienópolis, que ela fica. Então, acho que as instituições foram mudando, né, grandes internatos para pequenos lugares, o Estatuto fala isso, e também esta separação de infratores e abandonados, né, aspas, o tempo todo. A gente dorme, pega o pijama. Cada um, como é que é? Qual roupa que é de quem? Essa é da Dani, essa é da Maria Helena, essa é da voluntária, essa daqui. E esta daqui é da Natália. É a última clínica. É aquela casona. Você lembra desse barco? Lembro. Olha, qual é o nome dela? Meu Deus, que isso aqui é o japonês, né? O pau japonês. Olha só. Todo mundo, né? Uau, 22 anos atrás. Amiga. A Soninha. É a Soninha que tá junto? Quem é que tá comigo? Olha, tô bem. Corroi. Não acho que ela deve estar bem. Eu também não acho. É a única coisa que eu sei, que ela não deve estar bem. Se ela estiver bem, vai ser uma surpresa absurda. Eu acho que ela, se estiver viva, eu gostaria de saber. Talvez a gente não ache, né? Então, a gente chegou na Janaína, ela está internada. Tá no hospital psiquiátrico em Sorocaba. Ela voltou para a FEBEM com 7 anos, quer dizer, entre 6 e 7 anos, e aí não tinha como ela ficar lá, porque a FEBEM, aquela unidade, a Sampaio Viana, era de triagem. As crianças com 7 anos, bom, tinham que ir para não tinham que ir para outros lugares. Não sei, isso é impressão. Eu não conheço a entidade, nada, mas é que é daquelas que você não sai. Associação Protetora dos Insanos, em Sorocaba. Mas o nome é bom, né? E a questão é que não tinha muito outro lugar que recebesse crianças com as características da Janaína. Eu recebi uma ligação da responsável pela equipe. E aí eu falei, a Janaína está sabendo? Vocês contaram para ela que a gente está indo? E aí ela me falou, assim, então não sabe como está a Janaína. Eu falei, não sei. Bom, ela falou, é que ela não fala, ela só repete o que a gente fala, ela está ecolálica. Aí, vendo lá os prontuários no arquivo, isso sim me deixou triste, sim, porque ela estava falando, que ela estava inclusive ajudando com outras crianças, né? Os relatórios do Anfance falam de uma coisa cooperativa, falam de uma socialização, mas o que a gente tem pensado é em cuidar desse encontro com a Janaína, né? A gente tinha pensado em construir uma linha de vida, assim. Não sei se é hoje o momento disso, né? Mas com fotos, que cada um trouxesse fotos e tal. E, enfim, ter uma coisa bem cuidada no encontro com ela. É isso, mas quando a gente ouve... Eu acho que falta ver como ela tá, eu acho, sabe? Não, Maiana, eu acho mesmo, porque eu acho que se tivesse tido algum jeito dela continuar cuidada e estimulada, e se tivesse algum grupo de suporte, ela poderia estar mais integrada. Ela só tem 20 e poucos anos, né? É muita vida ainda. É muita vida pela frente. O passarinho que nasce dentro da gaiola, né? E ali fica. E que quando eu não gosto de passarinho dentro da gaiola, mas as pessoas, mas ele nasceu dentro da gaiola, ele nem sabe como é que é não estar na gaiola.
maio de 88, então logo que ela foi internada. Paciente com retardamento neuropsicomotor devido à psicose precoce. Segundo informante, a menor comporta-se sem quaisquer restrições. Linguagem restrita, monossilábica, mas inteligível. Bom, em junho, calma, verbaliza pouco. Interage bem com os demais pacientes. As mudanças aconteceram depois de 93. Tá? Então, assim, então penso que teve, quem sabe, lá um período dela também que, né, assim, deve ter ficado meio que abandonada. O que a gente vai vendo é que com essas passagens todas institucionais, as conquistas vão se perdendo. Ela falava, agora já não fala. Quando ela entrou aqui, ela só falava monossilabicamente. E o quê? A gente falava, Janaína, vamos passear? Passear. Ou seja, alguém que estava se comunicando e ajudando as outras crianças a se comunicarem, passou a não falar. Isso eu acho que tem a ver com o quadro nosológico dela, né? Que assim, a área de contato, né, interação, ela é prejudicada, né? A afetividade dela, eu acho que também é prejudicada, tá? No atendimento comigo, quer dizer assim, a fala espontânea, isso não ocorre. Vamos ver uma foto de quando você era pequena com a Maiana? Neném! Quem é esse neném? É você. É você. É a Jana. Sabe que você gostava de cantar? Trala, trala, tralalalala. Você lembra? Que a gente brincava? Serra, serra, serrador, serra o papo do vovô. E não que ela tenha uma situação que eu pudesse dizer, né, daqueles sintomas clássicos de uma esquizofrenia ou algum outro uma manifestação psicótica. O sentido da medicação é no sentido de tranquilizar? O que É de ajudar, né, no sentido de adequar, porque assim, a gente percebe que às vezes ela teve momentos de um quadro, episódios assim de agitação, né? Então, que acho que se vocês observarem, ela tem algumas marcas assim, próximas aqui do braço, onde ela própria se mordia. Em 97, paciente não contactua verbalmente. Adere facilmente às atividades quando estimulada. Isola-se dos demais, parece ter medo de brincadeiras e jogos. Bom. Depois, ainda em 97, alegre, afetiva, sem distúrbios no comportamento e o tal do balanço. Sempre calma, calma. Senta na sua cama. Vai sentar lá na sua cama. Mostra pra eles. Senta, Jana. Ah, é a cama amarela? Eles fazem parte de um projeto de deshospitalização. Então, a Janaína, ela participa das atividades de vida diária. Hoje, a gente já colocou mais uma atividade que ela está aprendendo a lavar roupa, cuidar da roupa dela, né, que é uma atividade para quando ela for morar fora. A gente está pensando em montar agora um grupo de culinária. Bom, aqui é uma residência terapêutica, que é um projeto que nós temos desde 1997, que visa a deshospitalização dos pacientes psiquiátricos, né? Então, aqui é uma possibilidade que a gente pretende no futuro próximo que a Janaína possa estar se beneficiando.
Pode dar um beijo? Eu quero um beijo. Posso dar em você? Posso? Quantos anos você tem? Eu tenho 10. O que é que você gosta de fazer? Brincar. O que você gosta de fazer? Brincar. Quantos anos você tem? 10. O que é que você gosta mais de fazer? Desenhar. Como é seu nome? Quantos anos você tem? 8, 9. O que você mais gosta de fazer? Ah, gosto de comer, brincar, às vezes quando. Do que você gosta de brincar? De pega-pega. Ah, e qual é a matéria que você também mais gosta de fazer? Ah, gosto de fazer português, matemática, espanhol. Mas minha máscara tá quebrando. Verdade. Pra escola. O que você gosta de fazer mais na escola? A física. De matéria eu gosto de matemática. Eu gosto de casada. Quantos anos você tem? 8. Dura mole, pega-pega. O que você faz assim no final de semana, quando você volta da escola? Tio. Quando ele vem. E com que tio? Samuel. Mas que matéria assim que você gosta? Educação física e matemática. Arte você não gosta? Não.